Dizem que o rio, antes de entrar no mar, ele treme de medo. Ele olha para trás e vê toda a sua jornada. Desde o cume da montanha, os caminhos sinuosos que ele percorreu em meio à floresta, os povoados pelo qual ele passou. E quando ele chega perto do oceano, ele treme de medo, pois ele sabe que ao entrar no oceano, ele vai desaparecer para sempre. Ele já não vai mais ser o rio que era. Ele vai se misturar com todo o oceano. E ao pensar nisso, o rio, ele fica apavorado. Mas não há o que fazer. Não há como voltar. O rio não pode voltar para trás. Ninguém pode voltar para trás. E está tudo bem. Claro que eu não estou falando apenas de rios. Mas o curioso é que quando o rio entra no mar, ele perde esse medo. Porque ele percebe que não se trata de desaparecer no oceano. Se trata de tornar-se oceano. Por vezes, desaparecimento é renascimento. E por vezes passamos por situações na nossa vida em que não adianta olhar para trás. Temos que seguir em frente, porque tudo muda. A única constante na vida é a mudança. Tudo muda o tempo todo. Temos sempre que seguir em frente, como um rio, até chegar no mar e renascer. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Teatros Assombrados da Baixada, agora em Mongaguá. Mongaguá, esta bela cidade litorânea, é uma cidade não muito grande, possui mais ou menos um pouco mais de 60 mil habitantes e 13 quilômetros de praia. Mongaguá pertencia à cidade de Itanhaém. Foi feito um plebiscito em 1959 e decidiram, por uma vasta maioria, essa cidade se tornar independente. Então, desde 31 de dezembro de 1959, por um decreto assinado pelo governador de São Paulo, Jânio Quadros, Mongaguá é uma cidade independente. A cidade de Mongaguá, ela nasce aqui nesse cruzamento do rio Mongaguá com o mar. Desde a época de Martim Afonso, quando ele chegou em São Vicente, as expedições portuguesas para conhecer o litoral passavam, para conhecer todo o litoral sul do Brasil, eles descansavam em Mongaguá e descansavam nessa parte, antes de prosseguir viagem. Então aqui é basicamente aonde a cidade nasceu, aonde a cidade surgiu. A ocupação ali na Baixada Santista começou, né, 1532, com o Martim Afonso e tal. Mongaguá pertenceu a São Vicente, né, porque era uma capitania hereditária, depois passou a ser um município. E Mongaguá, desde 1532 até 1948, né, mais de 400 anos, quase 500 anos, pertenceu a São Vicente. Daí, em 1948, a vila de Mongaguá já estava bem montada em torno da estação ferroviária, né? Porque a estação ferroviária veio para cá em 1913 e a cidade foi crescendo em torno da estação, que era o único lugar que tinha luz elétrica, era o lugar onde chegavam as mercadorias para as vendas, né? Para as coisas. Inclusive tinha até um comércio local dentro da estação. E daí essa vila de Mongaguá não tinha a atenção necessária de São Vicente, que era muito longe. Então foi criado o distrito de Mongaguá, em 1948, e passou a pertencer a Itanhaém. 10 anos depois, de 1958, o problema persistia. Embora Itanhaém fosse mais perto, eles davam prioridade, lógico, à sede da cidade. Itanhaém também, que é a segunda cidade mais antiga, né, do Brasil. Então, em 1958, o povo da vila tentou, do então distrito, né, tentou se emancipar, aproveitou aquela lei
quinquenal, né, para a criação dos municípios. Então, foram juntando aí os documentos. O senhor Raul Loureiro, que, no meu modo de ver, é o grande emancipador, ele era o segundo homem de São Paulo, né? Abaixo apenas do governador, ele era presidente do fisco. Ele que juntou tudo ali como advogado que era e ajudou o pessoal a emancipar Mongaguá. E a parte mais importante dessa emancipação foi o plebiscito, né? De 7 de dezembro de 1958, onde a população foi decidir se queria ou não, e por esmagadora maioria, foi decidido então. Daí, em dezembro de 1958, então Mongaguá se tornou um município. E um dos pontos mais visitados aqui em Mongaguá é a estátua de São Pedro Pescador, que fica na frente da praça de eventos do Samba. Essa escultura foi feita pelo escultor português Antônio Santos Lopes em 98, no ano de 1998. E a Mongaguá tem uma íntima ligação com a pesca. Era antigamente uma vila de pescadores, era um lugar onde a pesca estava intimamente ligada à cultura e à vida da população. E essa estátua remonta ao momento onde que Jesus diz para São Pedro, né, tu és um pescador de peixes, agora serás um pescador de almas. Eu também me identifico com ser um pescador, nem de peixes nem de almas, mas de histórias. Nós estamos aqui na Avenida São Paulo, num dia ensolarado em Mongaguá, aqui de frente com o Centro Cultural Raul Cortez. Aqui funciona a Secretaria de Cultura, as oficinas culturais e também o Teatro Ronaldo Sembroni. A gente estava há pouco lá no centro falando de São Pedro Pescador, mas aqui a gente vai falar com outro Pedro, Pedro Salete, secretário de Cultura, um trabalhador da arte, um funcionário dedicado a elevar a cultura de Mongaguá para que seja mais conhecida não somente na Baixada Santista, mas no estado e no país. Este workaholic conseguiu separar um pouquinho do seu tempo para ter uma conversa com a gente. Neto de pescadores, ele também, não só como Pedro, São Pedro era um pescador de homens, ele também lança sua rede aqui por toda Mongaguá para tentar trazer as pessoas para dentro do teatro, para tentar trazer as pessoas para ter um pouco mais de cultura na sua vida. Vamos conversar com ele agora. Vamos lá. Meu nome é Pedro Salete, eu tenho 36 anos e sou mongaguaense. Aqui em Mongaguá tornou-se secretaria a partir de março deste ano, então estou como secretário desde março, mas estava como diretor antes disso desde 2020. Ricardo Pettini, hoje tenho 61 anos. Eu fui diretor municipal de cultura de 1998, na verdade 5 de outubro de 1998, depois de 2001 a 2004 eu fui vereador na cidade e depois eu reassumi o cargo de diretor municipal de cultura de 2006 em diante. Fiquei até 2008 e aí o Arthur voltou em 2013, me chamou, fiquei de 2013 até 2018. Sou concursada, trabalho como assistente do Pedro para a implantação de políticas públicas. Eu trabalho aqui desde 2019. E isso. Então, dona Vera, a senhora é a primeira diretora de cultura de Mongaguá? Sim. Não havia antes? Não, havia o Departamento de Educação, Cultura e Esporte. Nena Carvalho, a senhora já foi vereadora, certo? Por 2 gestões. Por 2 gestões. A senhora já foi chefe de departamento de cultura também? Estou sendo. Está sendo chefe de departamento de cultura. Essa aqui é a sala de teatro Ronaldo Sembroni, no Centro Cultural Raul Cortez, em Mongaguá. É uma sala bem equipada, um belo palco, com mais de 300 pessoas, mais de 300 cadeiras, né? Aqui disponíveis para a população. E o mais engraçado é que Mongaguá é uma cidade que tem pouco mais de 60 mil habitantes, como eu já falei. E tem cidades bem maiores, como por exemplo a minha cidade, São Vicente, que não tem um teatro como esse. O Peterson mesmo disse, não tem um teatro como esse. Tem o Teatro José de Anchieta, mas é um teatro humilde, não é um teatro com
todos os aparelhos, com refletores, com iluminação, com sons, com uma grande disponibilidade de coxias, de camarins, bem equipado. Não temos. Uma cidade que é 7 vezes maior do que Mongaguá, São Vicente é 7 vezes maior que Mongaguá, não temos um teatro assim, é uma pena. Mas esse teatro é muito legal. Eu já vim me apresentar aqui várias vezes já me apresentei. E eu recomendo todo mundo que vem aqui conhecer, é bem legal. Estou aqui no espaço do Centro Cultural Raul Cortez faz 25 anos. Eu entrei como aluno das oficinas de teatro com 11 anos de idade. Ainda na época era o professor Neto Alves que dava aula de teatro. E a partir dessa entrada, eu nunca mais saí do teatro, eu nunca mais saí desse espaço do Centro Cultural Raul Cortez. Porque logo depois eu entrei como lanterninha, aqui era Cine Teatro na época, e precisava de uma vaga de lanterninha. O meu professor de teatro na época, que era o Neto, como eu falei, falou: Pedro, tá precisando de um lanterninha, você gosta dessa vaga? Sim, claro, eu gostava muito de estar aqui, né? Porque mesmo naquela época, antes de trabalhar, eu passava mais tempo aqui do que em casa. E acabei trabalhando aqui por 2 anos como lanterninha, e a partir dali passei a trabalhar no teatro como funcionário da prefeitura e continuei desde então. Quando que o teatro foi fundado? Ele foi fundado em dezembro de 96. E ele se chama Raul Cortez, o Centro Cultural se chama Raul Cortez. A sala se chama... Ronaldo Ciambroni. Por que o centro, todo esse complexo aqui, esse Centro Cultural, tem esse nome de Raul Cortez? O prefeito na ocasião, que era o Arthur Prada Próstata, ele almejava que nós tivéssemos um espaço cultural dentro da cidade, e isso de uma maneira muito para frente mesmo, porque hoje nós percebemos que esse Centro Cultural faz com que todo o conceito artístico cultural meio que seja concentrado por aqui, ele esteja ali sempre em volta desse espaço. E naquela época o prefeito, então, o Arthur, ele disse que o Raul Cortez tinha uma história com a nossa cidade, por estar sempre em Itanhaém, aqui em Mongaguá. E na época ele também estava fazendo a novela Rei do Gado, então ele estava em alta. E aí o prefeito fez o convite para que que o teatro visse a ter o nome dele, Centro Cultural Raul Cortez. Passado um tempo disso, a gente teve uma diretora de cultura, que era a Vera Seckler, que estava em gestão, que tinha um contato muito grande com o Ronaldo Ciambroni, que era um ator que esteve muito aqui em Mongaguá, mesmo antes de existir teatro, ele vinha fazendo teatro aqui na cidade, a convite dela e a convite de outras pessoas, então ele tinha esse envolvimento. Então achou-se por bem, apesar do espaço do Centro Cultural chamar Ronaldo Ciambroni, do espaço do chamar Raul Cortez, a sala do teatro ser Ronaldo Ciambroni. Bem, o Raul Cortez já não é do meu tempo. Quando eu vim para cá, para o departamento, já tinha o nome. Era porque ele estava fazendo uma novela muito famosa, ele era muito famoso, e o ex-prefeito Arthur colocou o nome de Raul Cortez. Mas é uma coisa estranha, porque ele nunca subiu, ele nunca fez nada aqui. Nunca? Nunca. Ele veio no dia da inauguração, correu aqui pelo corredor, tudo, mas nunca se apresentou aqui com nada. Sim. E o Ronaldo Ciambroni foi por quê? Eu sempre tive, independente de eu estar na prefeitura ou não, um trabalho social aqui em Mongaguá. E eu queria muito levar para o fundo de Mongaguá, que antigamente, imagina, isso aqui era quase que Mata Virgem, não era Mongaguá de hoje. Mas eu queria levar para a população mais lá do fundo, que eles vissem o que era o teatro. E várias vezes eu pedi para o Ronaldo Ciambroni, e ele veio gratuitamente trazer a peça Donana, que é a peça mais premiada do Brasil, inclusive que ele ganhou Mulher, para se apresentar lá na Estrada da Fazenda, lá no fundo mesmo de Mongaguá. E o mais interessante é que, como ele fazia o personagem de uma senhora de 90 anos que contava a história dela, as mulheres também levantavam no meio da peça e também contavam as dela para Dona Ana. Olha! Era sabe, eles interagiam, assim, um negócio maravilhoso, assim, de chorar realmente da gente assistir. E ele sempre veio gratuitamente fazer esse trabalho. Então, quando foi para escolher o nome do teatro, eu achei que nada mais justo que fosse Ronaldo Ciambroni. Quais são os espetáculos que vocês tiveram aqui? Quais são os espetáculos que você trouxe para cá, ou que são da cidade, que mais te marcaram? Olha, eu falei do Neto, que foi a pessoa com quem eu comecei a fazer oficina de teatro, e eu acho que eu nunca vou poder dizer de nenhum espetáculo, o início, né, como o dele, que foi Uma Lição Longe Demais do Zeno. Ele dirigiu,
e teve o Meu Guri também que ele dirigiu, então eu acho que esses dois espetáculos são espetáculos que me marcam de alguma maneira. Mas tem a Vaca Lelé, que foi dirigida pelo Ricardo Pettini, que também foi diretor de cultura aqui na cidade, que também ganhou vários prêmios no estado, então eu acho que tem uma coisa, e ele é da cidade, né? Tem também um outro espetáculo que foi da Casuá, que é um grupo aqui da cidade, que ganhou pro aqui, Além Mar, o nome do espetáculo. Também foi um espetáculo muito bonito. Isso, muito bonito. E eu acho que eu estou tentando falar alguns espetáculos e algumas ações que são da cidade, que são fruto da cidade, feitas por atores e por produtores da cidade. Eu acho que são esses espetáculos, Uma Lição Longe Demais, A Vaca Lelé e Além Mar. Em 2006 eu voltei um pouco também para o lado artístico, né? E aí eu resolvi dirigir um espetáculo para poder levar a cidade para o mapa cultural. E para minha grata surpresa, com os atores daqui, com os meninos criados aqui, fiz a direção do espetáculo, da Vaca Lelé, um infantil, com texto do Ronaldo Ciambrone e músicas da Gilda Vandenbrand, e nós ganhamos o mapa cultural em todas as categorias. Eu ganhei diretor, ganhei iluminação, os 4 atores ganharam melhor ator, ganhamos melhor espetáculo, enfim. Colocamos a cidade de Mongaguá como na primeira modalidade a ganhar o mapa cultural paulista de todo o estado. Eu me lembrei de uma coisa que foi incrível, essa acho que foi a que mais me marcou. Existia um projeto chamado Ópera Curta, era um projeto que ele era realizado fazendo com que as óperas eram realizadas de tamanho menor e eram levadas às cidades. Acho que foi a coisa que mais me marcou, foi o projeto Ópera Curta. Nós tivemos aqui Carmen, tivemos 3 óperas e eu lembro que essas 3 eram uma grande estrutura, eles montavam um cenário gigantesco e eu acho que de todas as coisas que me marcaram, eu acho que esse foi um dos espetáculos, uma das ações que mais marcaram. É necessário que eu confesse, eu sou uma pessoa ignorante sobre Mongaguá. Uma ignorância constrangedora. Eu não entendo muito sobre Mongaguá e estou aprendendo fazendo este vídeo. E uma das coisas que é óbvio e que é perceptível é que muitas das pessoas que hoje moram em Mongaguá não nasceram aqui. São pessoas que vêm de São Paulo, pessoas que vêm de outros lugares e vêm para cá. Ou muitas pessoas que têm apartamentos ou casas e descem só na temporada. Por isso que uma das perguntas que eu acho importante para essas pessoas que trabalham com a cultura responder é: como é que é trabalhar com esse tipo de condição? Trabalhar a cultura numa cidade onde a maioria das pessoas não é dali. A maioria das pessoas não mora ali e que tem uma expansão populacional na época da temporada. É isso uma coisa que eu vou perguntar para os nossos amigos. Eu acho que é exatamente isso. Você diz, tem muitas pessoas que vêm morar aqui. Eu acho que a partir do espaço do Centro Cultural Raul Cortez, essas pessoas começam a criar esses laços, porque aqui é um grande polo de circulação de pessoas, circulam semanalmente 2.500 pessoas. E aí as pessoas vêm com suas famílias, com seus filhos, ou independente da idade, eles acabam passando aqui para saber o que tem de ação, o que ocorre aqui. E a gente se informa que tem os espetáculos, mas que também ocorrem as oficinas culturais e a Escola Municipal de Balé. E a partir dessa ligação com as oficinas culturais e com a Escola Municipal de Balé, eles começam a se socializar e conhecer outras pessoas. E eu acho que, de certa forma, a gente começa a abraçar essas pessoas que vêm para a cidade. Vejo isso dessa maneira, talvez de uma maneira muito in loco, por conta do convívio que eu tenho com esse espaço. Mas eu tenho certeza que outras pessoas que vêm se apegam à natureza, à praia, que é muito forte. Então eu acho que assim, e a partir disso elas começam a se socializar e se aproximar cada vez mais. Tem muita gente que eu conheço que não nasceu em Mongaguá, mas se diz mongaguaense hoje em dia, por conta do amor e pelo carinho que tem pela cidade. Olha, eu acho que os desafios são iguais como qualquer outra cidade, guardada a sua proporcionalidade, né? A diferença, por exemplo, que nós temos de uma cidade pequena para uma cidade grande, então uma megalópole, como São Paulo, por exemplo, é que você tem várias coisas funcionando por si só. Então não dependem tanto da prefeitura e não dependem tanto do governo do estado, né? Fora que de 15 anos, quase 20 anos para cá, nós temos um SESC que faz um movimento cultural muito forte, né? Graças ao falecido diretor e apreciador das artes, que eu nunca vou deixar de esquecer, que era o Danilo Miranda. Então, você tem esse movimento na cidade grande. As cidades pequenas, como a nossa, e como menores ainda, dependem muito da boa vontade da prefeitura, do prefeito em exercício e do governo do estado. O maior desafio... Nossa, estou gravando.
é trazer o público para cá, né? É mostrar para eles a importância que tem da cultura na vida de cada um do cidadão, né? Porque a cultura não é só uma oficina cultural, não. É um conhecimento, é um crescimento na vida de cada um deles, né? E muitas vezes até um caminho para uma profissão futura. É trazer a população mais carente para a cultura, para o teatro, para as oficinas, para frequentar o teatro. Eu acho isso uma coisa super importante, porque a cultura ela muda a vida das pessoas, tá? E essa necessidade que tem. Talvez, né, nessa gestão, como o Pedro, o nosso secretário hoje, tentou levar para os bairros, né? Mas ainda não tem da população aquele retorno de vir, de participar. Os corpos estáveis do Estado, essa é a minha grande crítica e eu farei aqui agora. Os corpos estáveis do Estado de São Paulo, por exemplo, eles devem e deveriam circular por todas as cidades pequenas. Circulam. Então a banda sinfônica veio tocar em Mongaguá. Só que para a banda sinfônica do Estado vir tocar em Mongaguá, a cidade de Mongaguá tem que pagar um seguro caríssimo dos instrumentos, tem que dar transporte, tem que dar alimentação, tem que dar uma série de coisas. Ora, tem cidades, por exemplo, e a gente fez várias vezes aqui, conseguimos, com o apoio inclusive da iniciativa privada da cidade, mas tem cidades pequenas, bem menores que a nossa, que não tem condições sequer de fazer isso. E acho que o Estado deveria levar. Alguma coisa aqui dentro do teatro, dentro dessa sala de teatro, alguma coisa que você já ouviu, alguém que falou para você sobre alguma coisa, já teve alguma ocasião aqui dentro de alguma história estranha? Olha, felizmente eu nunca vi nada, e falo felizmente porque eu também não desejo ver, mas nós já tivemos algumas pessoas que trabalharam aqui que viram vultos, sombras e outras coisas, nada muito específico, mas é dentro disso. Eu acho que fora o nome da colaboradora que tinha visto, o nome dela é a Tida. A Tida falou que por mais de uma vez ela viu alguma coisa passando, e não sei bem se era alguma coisa de fato, se era alguma outra coisa, mas eu, graças a Deus, nunca vi nada. Mas eu acho que o nosso espaço se acolhe bem até os espíritos. Quando eu entrei aqui, você disse, não tem fantasma aqui no Teatro de Mongaguá. Não tem. Aqui não tem fantasma. Categoricamente você... Categoricamente. Eu já vi muitas coisas em muitos lugares e aqui eu nunca vi nem senti nada. E você tem alguma história pessoal, de alguma lenda, de alguma coisa da sua vida? Tenho. Eu, inclusive, rememorando, né, por conta do documentário, eu lembro de uma vez que minha avó, isso eu era novo, eu devia ter, sei lá, 8, 9 anos ou menos até, e ela contou uma coisa que uma amiga contou a ela, que ela estava voltando do centro, essa amiga, e aí ela teve que voltar pela pista, que é essa pista nossa, e é bem no trechinho que é entre a Pedreira e o Vera Cruz. E ela vindo por esse caminho, um personagem, uma personificação gigante, meio que gigantesca, né? Gigantesca de 2 corpos de homem, assim, seguia ela pela pista e ela não tinha o que fazer, porque toda aquela região é uma região meio escura, principalmente na madrugada. E ela não tinha o que fazer, ela continuou andando até chegar no trevo do Vera, que é onde ela podia entrar. E eu lembro que foi minha avó contando essa história, disse que ela é um medo. Eu lembro que ela falava que foi um dos maiores medos da vida dela, dessa amiga, foi essa ocasião quando ocorreu isso. E eu não sei se bem minha avó me contou isso para me fazer medo, para que eu não fizesse isso em dia nenhum ou por qualquer outra coisa. Eu sei que depois daquele dia eu sempre fiquei preocupado com esse trechinho. Lenda, que não só eu ouvi falar, eu ouvi publicado, né? Que um rapaz lá de Itanhaém escreveu que é uma coisa que se falava muito na época da vila, um tal do senhor Patrocínio, que ele foi caçar à noite aí no morro, perto daquele rio Mineiro, que aqui é um rio interno que tem em Mongaguá, né? Tem 2 rios internos, o Mineiro e o HPU. E ele queria pegar esses hábitos noturnos da paca aí, e colocou comida lá, e estava de noite no matagal lá. Nisso apareceu um rapazinho, escuro assim, de bota, e com uma força tão grande, ele pegou ele e jogou em cima de um limoeiro lá, e os espinhos cortaram tudo ele. Ele voltou para a vila e contou lá
do pessoal. O pessoal, só pode ser o Saci. Ele falou, não, mas ele estava de bota, ele não estava uma perna só, né? Não, só pode ser o Saci. E outra, ele vai te perseguir para sempre. Então, daí eles ensinaram lá uma poção que coloca lá na arma, com guiné, com não sei o quê, e voltaram lá, e apareceu o rapazinho de novo, aí o tal do Saci, entre aspas, e eles acertaram lá 3 vezes nesse personagem aí, e nunca mais ele apareceu. Nunca mais apareceu também, e o cara nunca mais entrou no mato também para caçar ali, né? O Doc Comparato escreveu um texto sobre a vida do Nostradamus. Fagundes fazia o Nostradamus. Antônio Abujanra, o diretor e ator, infelizmente já nos deixou, era o diretor do espetáculo. J.C. Serrone, que trabalhei com ele até pouco tempo atrás, era o grande cenógrafo. Enfim, a gente tinha um cenário que era um palco giratório, girava, então ele estava construindo o cenário durante o dia e nós ensaiando das 7 da noite às 3 da manhã, no Teatro Brigadeiro, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, antigamente chamava-se Teatro Jardel Filho. E aí, num dos ensaios de madrugada, você mexendo com o Nostradamus, já mexia com uma energia e todo mundo falava daqui, falava de lá. E aí, numa noite, a gente começou a ouvir um barulho de correntes arrastando. Era final de ensaio, já eram 3 da manhã. E quem tá aí atrás? Quem tá aí atrás? Já estava tudo escuro, não tinha ninguém atrás. Eu sei que, olha, perna para quem te quer. Essa foi uma. A segunda é que do nada caiu um ferro do ordimento. O ordimento, para quem não conhece, é a parte de cima do teatro. É o teto do palco, onde ele é todo gradeado para você subir e fazer as subidas e descidas de cenário, né? O teatro ele trabalha com engenharia naval, é peso e contrapeso. Então, para subir e descer cenário, e estava tudo limpo. Tudo feito lá, e de repente no final do ensaio também me cai uma barra de ferro e pum, no meio do palco. Nós chamamos um padre, porque para mexer com o Nostradamus, depois aí a produção falou, não, vamos chamar um padre para benzer aqui, porque eu não creio em las bruxas, mas que elas vai. Você me contou uma história de que você trabalhava num convento. Sim, no convento Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Eu trabalhei lá entre 2016 e 2018 e gerenciava o convento, então uma das responsabilidades era abrir, fechar. E eu vi muita coisa ali, muito espírito mesmo. Teve Sério? uma vez, estava uma chuva bem forte, e então embaixo tem a parte do saguão, né, a igreja, e depois do lado do saguão, e em cima tem as clausuras, né, onde ficavam os freis e as freiras. E aí, a última ocupação lá foi feminina, né? Até meio dos anos 80. Aí, um dia, estava chovendo. Esse dia foi o mais impactante para mim, assim. Tava escuro, assim, era meio já inverno, né? E estava chovendo bastante. E eu subi para essa parte do museu, no andar superior. E eu vou entrando nas células ali, abrindo as janelas e tal, porque tinha um peitoral largo e não chovia dentro, né? Aí, na hora que eu entrei, assim, eu passei pela freira, assim, aquele gelo todo no corpo. Vi ela nitidamente e a gente passou uma pela outra, assim. Você viu a freira? Sim, vi a freira. E ela passou por você? Sim. Eu parei e ela continuou, passou por mim, aí aquela sensação de gélida, assim. Aí eu, opa, aí fui lá abrir a janela, falei, tudo bem, não é a primeira vez. Já tinha acontecido isso antes? Assim, como essa vez, assim, de passar, não, mas de ver no altar, de ver em outras celas, já. Em outras clausuras, né, que também se chama cela, já, várias vezes. Eu morava numa casa também, lá em São Paulo. Eu tenho muitas histórias dessas para contar. Pode contar. Eu morava numa casa que era de uma amiga minha. E o pai dela, médico, ele construiu a casa, uma casa muito bonita, em frente ao Jockey Club. E ele construiu a casa, o sobrinho dele que tinha feito, ganhou prêmio arquitetônico, a casa, tudo. Só que ele faleceu no finzinho do acabamento, ele nunca morou lá. Não vivo, né? Porque morto ele morou. Depois, desencarnado, ele morou lá há muito tempo. E eu via muito ele lá. Aí um dia também tive uma
um desses encontros assim foi bem impactante, que eu estava numa parte da casa que é um semiporão, assim, uma área de serviço, que é onde passa a tubulação e fiação da casa, assim, e é um depósito também. E aí eu virei e vi ele assim parado. Aí eu olhei assim e falei: oi, tudo bom com o senhor? Tá tudo certo aqui, tá bom? Tô saindo já, tá, eu saí de lá. Aí uns dias depois ela foi lá conversar comigo. Aí eu falei: como que era seu pai? Descreve ele para mim. Ela descreveu, era idêntico ele, assim. Falei: olha, aí depois, toda vez que a gente se encontrava, eu chamava ele: e aí, doutor Oswaldo, tudo bem? Tô cuidando da sua casa aqui, hein? Puta casa bonita e tal. Mongaguá tem uma íntima relação com a pesca. Não é à toa que era uma vila de pescadores há muito tempo atrás. E um exemplo disso é este lugar que nós estamos, a plataforma de pesca de Mongaguá. Essa é a maior estrutura de concreto armado da América Latina e uma das maiores plataformas de pesca do mundo. Ela se estende por 800 metros até o fundo e lá no fundo vira um T, com mais 50, 70 metros indo para cada lado. Meu avô era pescador, inclusive, foi um dos primeiros pescadores da cidade e antigamente ele tinha um barco voga e esse barco era a pesca, né, a retirada da rede do mar era um evento, as pessoas ficavam em volta para poder prestigiar isso. E hoje ainda é, apesar de não ser tão conceituado como era antigamente. Ainda hoje na orla da praia nós temos alguns quiosques que são dentro da areia da praia, que são dos pescadores. Então eles entram ao mar durante a manhã, né, voltam e cada um tem o seu quiosque e ali eles fazem a venda da pesca. Então tem sim uma ligação muito forte com a pesca. Assim, a cultura caiçara, apesar de talvez ter uma distância dali dos pilares, eu acho que a pesca é uma coisa que sim tem uma importância muito grande para a cidade. Pedro, qual é o seu maior medo? Meu maior medo? Não sei. Talvez sejam medos, né? Eu acho que não consigo pensar em nenhum agora. Talvez não deixar uma história para a minha cidade, talvez seja esse meu maior medo. Principalmente por vir de uma família que é tradicional aqui da cidade. E quando eu digo história, não é nada que seja de importante. Eu quero dizer só de não ter marcado. Meu avô era pescador, e que é uma coisa simplória de certa maneira, mas que isso muito eu acho muito valoroso. E ele é marcado como um dos melhores pescadores da cidade. Minha avó trabalhou na prefeitura por 30 anos e sempre muito benquista por fazer um belo trabalho. Eu acho que é isso. Eu acho que o que eu gostaria, talvez o medo que eu tenha, é de alguma coisa nesse caminho meu não me fizesse ter essa mesma postura que a minha família sempre teve nessa cidade. E chegamos ao fim de mais um Teatros Assombrados da Baixada. Confesso que ao final deste programa me sinto um pouco menos ignorante sobre Mongaguá. Aprendi sobre alguns pontos importantes, sobre a história da cidade e sobre a história principalmente do Centro Cultural Raul Cortez e das pessoas que lá trabalham. Foi realmente muito divertido estar com vocês durante todo este episódio. E como ninguém é de ferro, vou terminar eu e meu companheiro de aventuras, Peterson Soares, vamos terminar este dia exaustivo de trabalho, bem ao estilo mongaguaense, tomando um guaraná ao lado da plataforma de pesca. Tenham ótimos dias, santíssimas noites e tenebrosos pesadelos. E mais, qual será o próximo episódio de Teatros Assombrados da Baixada? Faltam 2 cidades, Santos e São Vicente. Qual será a próxima? Me diga você, qual será? Em breve saberemos. Um abraço!